lado esquerdo, Marquinhos, Gabriel, o Egídio passando muito bem. E o Cruzeiro foi encontrando formas de jogar um pouco mais empurrado. Depois, me parece que o Atlético meio que assumiu essa ideia de jogar recuado. Você está vendo aí o gol do Marquinhos Gabriel, do passe do Fred. E esperar um contra-ataque. Essa foi a postura do Atlético. E depois, no segundo tempo, a coisa ficou um pouco mais evidente nesse sentido. Teve muita discussão, teve discussão de lance de VAR, daqui a pouco, né, a equipe do VAR está aí, os nossos professores de arbitragem para discutir. Houve pênalti não marcado em favor do Atlético, teve um gol do Fred que foi anulado porque a bola bateu na mão dele, enfim, a torcida está aí discutindo todos esses assuntos. Agora, conforme a expectativa manda num jogo de clássico, só para registrar aí que o Ricardo Oliveira fez o gol do Atlético e depois o Léo fez o gol do Cruzeiro. As forças se equilibraram, né, dentro das suas formas. O Cruzeiro está com um time mais pronto, um time mais arrumado, um time mais técnico, um time com mais repertório de jogadas, mas o Atlético conseguiu segurar as principais jogadas do Cruzeiro e acabou ficando no 2-1 realmente. Ô, Bob, e quem é titular, quem é reserva no time do Cruzeiro? Bob, agora sim, agora sim. Bob, responde essa, gente. Quem é titular e quem é Como diria reserva? Silvério, pega que é Esse time do sua! Cruzeiro, Bob. Senhores, um de cada vez, senão eu não sei o que vocês estão falando. Você está perguntando o quê? A pergunta é quem é titular e quem é reserva neste meio-campo do Cruzeiro? Bom, neste momento os titulares são Robinho, Rodriguinho, Marquinhos, Gabriel. E na frente o Fred. Neste momento, os dois volantes titulares são o Henrique e o Lucas Romero. Agora, o Mano Menezes já disse que o Fred vai estar disponível para o próximo sábado e que pelo menos uma parte do jogo ele vai jogar. E aí a gente vai ver se ele vai jogar com o Rodriguinho ou sem o Rodriguinho, se ele entra no lugar do Rodriguinho, se tem uma outra formação, enfim. Mas neste momento os titulares são esses. E tem muitos bons jogadores do Cruzeiro no banco disputando uma posição, né? Ontem, por exemplo, o Pedro Rocha estreou no Cruzeiro, entrando ali pelo lado esquerdo. Então tem muita gente disputando posição, mas o time titular me parece bem definido. Ô, Bob, e esse time titular ou reserva, o titular com os reservas, chega a uma sequência de 11 vitórias seguidas. Conta pra gente sobre essa sequência do Cruzeiro. Eu quero saber se o desempenho do Cruzeiro, além dos resultados, também estão assim espetaculares, Bob. Acho que o Cruzeiro está subindo. Assim, eu não vejo o Cruzeiro hoje no ápice do seu desenvolvimento na temporada, como, aliás, ninguém está, né? Estamos no início da temporada. O Campeonato Brasileiro começa daqui a pouco. Mas a curva de crescimento está bem consistente. Quando começou a temporada, a gente, em várias oportunidades, a gente disse assim, mas o Cruzeiro às vezes está com um time meio lento, às vezes está com indefinido, como é que vai ser e tal, aquela ansiedade de início de temporada. Mas o crescimento está bastante consistente. Vejo o Cruzeiro crescendo, tanto em proposta de jogo como desempenho individual dos jogadores. Vai crescer mais, como outros times vão crescer mais. Mas acho que essa sequência de vitórias é um retrato fiel do que está acontecendo no desenvolvimento do time. Você também acha ele mais ofensivo, como o Rodriguinho falou, como o Robinho falou pra gente há 2 semanas? Em relação ao ano passado. Assim, ele é mais ofensivo mas porque ele tem uma peça diferente em relação ao ano passado. Porque ele tem o Fred. O Fred mudou um pouco o jeito do meio para frente do Cruzeiro jogar, não especificamente porque ele é o artilheiro, e também, mas porque ele assumiu essa função de jogar de costa para o gol, de abrir espaço, de deixar o Rodriguinho pisar dentro da área, o Robinho entrar, então o time avança às vezes até com os 2 laterais, porque tem uma boa cobertura, então é um time que agride mais do que no ano passado, isso é fato para mim. E eu lembro do Mano Menezes no Bem Amigos explicando sobre isso. O Fred é um jogador que não dá combate, não marca, não vai voltar, mas ele tem uma qualidade, por exemplo, incomparável com a do Barcos, que jogava no ano passado. Sim. E que ele, portanto, a função dele, Mano Menezes, era adaptar o time a essa nova realidade pela qualidade inegável do Fred. Sem contar o inferno que ele provoca nos zagueiros adversários, né? Segura os caras lá. Agora, o Jornal O Globo está fazendo uma eleição, vai ser publicada semana que vem, sobre quem são os jogadores mais dominantes da história dos pontos corridos. Eu botei em primeiro lugar o Fred. E inclusive o artilheiro da era. Da era. Agora, né? tendo a crer que o Mano faria isso com ou sem o Fred. Com o Fred, muito melhor. E ele não abre mão de ter um cara lá dentro da área, né?
Mas já abriu, né? Mais ou menos, né? mas Jogou assim, sem centroavante. Inclusive a discussão, senhor, se me na permite, própria seleção, né? Não, mas o histórico, a maioria do tempo do Mano é sempre com um cara lá dentro. Sempre. Ele só não tem Mas quando ele tinha um cara só não bom, usa né? quando ele não tem, Sim, né? sim, Ele tinha um cara bom. sim. Na seleção, à época, não tinha nenhum centroavante em termos mundiais. Fato, né? Não, inclusive criou-se uma rusga entre ele e E o Fred, depois de também. uma Copa América em 2011. Quem é que jogou aquela? Foi o... Fred. Foi o Fred jogou. Fred. Foi o Fred Fred. perdeu o pênalti contra o isso, Paraguai. Tá, certo. Mas ele passou a jogar com outro tipo chegou a de apostar no centroavante. Pato no O início André, do ele trabalho. começou com o André contra os Estados Unidos, usou o Pato, usou o Fred, e aí achou um jeito sem centroavante naquela época que rendeu melhor a seleção brasileira. Depois o Filipão acabou entrando no lugar dele e o resto é história. Agora, ô Bob, o Tostão, que... Posso chamar o Tostão de maior jogador da história do Cruzeiro, né? Sem problemas, né? Parece que sim, né? Posso, né? Parece que se sim. não é o maior, tá no top 3. Posso chamar, né? O Tostão tem uma coluna... E artilheiro, acho. Se o Bob botou top 3 é porque ele tem 2 ali, né? Quem seriam os outros Quem seriam dois? os Dirceu dois, Bob? Lopes... Eu acho que o Dirceu Lopes entra nessa aí. Aí, cara, tem gente demais, né? Fábio? Tem o Nelinho Vamos nessa colocar aí, o Fábio que é como um top dos 3? meus queridos amigos. Tem gente demais nessa lista aí. Mas eu acho que assim, Aumenta pro top top 3 para não 5. ficar unanimidade, porque toda unanimidade nós sabemos o resto da frase. Vamos voltar ao Tostão só. O Tostão escreveu o seguinte nesse domingo em sua coluna na Folha de São Paulo. Põe na tela. Põe na tela? Alô, produção? Aí. Escrevi em outra coluna que Rodriguinho joga com a cabeça em pé, sem olhar para a bola. Isso, o tamanho da testa e o início de uma calvície me lembram um jogador do Cruzeiro dos anos 1960. Quem seria? Pergunta o Tostão. Ô, Bob, o Tostão está comparando o Rodriguinho ao Tostão? É isso? Eu acho que sim, me parece que a frase é bem essa, assim, é um mistério, né? A gente tem que tentar decifrar o que ele diz. Mas eu acho que ele tem características muito parecidas, inclusive, assim, quando ele avança e joga como atacante, como ele acompanha o lado do jogo onde a jogada está se desenvolvendo. Fisicamente, se você quiser ter uma pareidolia nessa história, acho que você vai encontrar. Não, né? olha que bonito. Olha que bela foto. A produção achou uma belíssima foto. Sim. O André só vive criticando a produção. Vamos fazer um elogio. Olha aqui, ó. Não, ó. A testa. Começa pela testa. Você está analisando o contexto da... Não, de tudo que ele escreveu. Sim, Cabeça erguida. Cabeça erguida. Se olhar para a bola. A condução de bola. Sim. Não, eu acho que é ele. Ele está falando dele. E você viu a resposta? Claro que é ele. Você viu a resposta do Juca que furiou? Não. Tostão comete um crime. Tostão comete um crime. Não pode comparar ninguém com ele. O Tostão Tem que pedir desculpa. Então, o Tostão tem uma coisa legal, porque ele não é daqueles craques que brilharam nos anos de ouro do futebol brasileiro e que não dizem vê que ninguém tudo igual, que tem hoje é uma porcaria. Então ele já disse que cederia o lugar dele para o Romário na Copa de 70 e agora se compara ao Rodriguinho. Isso é muito legal, né? É incomparável porque o Tostão está na história dos grandes craques da história do futebol brasileiro. E o Tostão, ele já nasce craque, né? Ele estreou no time profissional do Cruzeiro com 16 anos. O Rodriguinho virou essa fera com 27, 28 anos. Claro. Exatamente. Ele era um jogador regular do futebol brasileiro. Claro. E de repente ele virou... No Corinthians, né? No Corinthians. Corinthians. Ele era Foi bem reserva no do América, Elias. Aí no Corinthians ele foi muito Foi bem. no América, foi do Grêmio. Ele era um reserva do Elias no Corinthians, um bom reserva. E de repente ele assumiu um protagonismo e talvez hoje seja o melhor da posição dele no Brasil. Há quase 2 horas, quando se perguntou quem era o melhor jogador do Brasil hoje em atividade, o Rodriguinho foi citado. E ele está jogando muito bem mesmo. E o Tostão às vezes se surpreende. No dia que a gente foi fazer com ele, antes da Copa do ano passado, eu falei, pô, você está entre os 10 maiores artilheiros da história do futebol brasileiro. Ele fez mesmo. Acho que eu vou começar a me dar mais valor. Pô, tá entre os 10 maiores artilheiros da seleção brasileira, entendeu? Mas assim. Mas se eu fosse o Rodriguinho, eu implacava essa coluna. Nossa. E essa foto Foi na aqui, parede, né? E pede essa foto foi aqui. na Pode ter parede. certeza que ele vai fazer isso. Pede essa. Pô, no Cruzeiro, há menos de 3 meses, ser comparado. Quem já se comparou com você, Paulo Nunes? Pô, eu lembro Quem os já me comparou 4 comigo? aqui. De jogadores? Já teve um craque assim no passado que disse que você lembrava ele, não? Não, já tive. Eu lembrei, eu pensando que eu lembrava ele. Quem? Renato Gaúcho.
Tá bem, isso se comparou com o maior da história do Mas Grêmio. o Renato é porque ele é treinador agora, ele é meu amigo. Que eu fui muito melhor que ele no Grêmio. Renato, eu já falei. Camisa 7. Uma porrada lá no A sul. humildade igual do Tostão, né? Humildade igualzinha do Tostão. Eu não peguei esse estilo do Tostão. Os melhores camisa 7 do Grêmio. Tarcísio, Luan, empatados você e o Renato. Eu brigo porque o Renato agora foi treinador lá, foi campeão, essas coisas. Porque eu tava Só na agora frente, que ele te passou. Só agora que ele me passou. Porque antes era Paulo Nunes, Renato e Luan. Ah, vamos embora. Agora pode ir embora. Tostão, aprenda, Tostão, com o Paulo Nunes. Se dê valor, Tostão. Ô, Bob, e o Galo tem dado valor à função de treinador? Quem vai assumir o Galo, já sabemos? Ih, rapaz, essa é a grande pergunta, assim, né? O Atlético agora contratou um diretor de futebol, o Marques virou gerente, vai lidar mais com o time e tudo mais. O que se sabe é que até o fim de semana, o Rodrigo Santana, diretor do Sub-20, vai trabalhar com o time. Ele tem alguns problemas já para o fim de semana. O Luan saiu machucado, não jogou para o intervalo, e o Luan hoje é o melhor jogador do Atlético, disparado. Não só pela movimentação tática dele, pela qualidade técnica e pela intensidade de jogo. Se ele não tiver o Luan no sábado, é um problemão. Perdeu o Casares durante o jogo também. Aí eu até achei, o Vinícius entrou no lugar do Casares, eu achei que o Vinícius entrou bem, até deu uma ajudada na marcação. Ele é mais forte fisicamente, deu até melhorada no nível do meio de campo, no meio de campo do Atlético. Então o Rodrigo vai trabalhar até o sábado para ver que time ele coloca em campo. Depois, aí o Atlético vai ter que contratar um treinador e aí, sabe aquela nuvem que fica um monte de nome aparecendo, caindo, chovendo, barrigada daqui, barrigada dali, mas oficialmente não disseram nada ainda. Houve a história com o Thiago Nunes, né? Mas não deu certo, o Thiago preferiu ficar no Atlético Paranaense. Beleza. E hoje eu li que tentaram o São Paulo, você viu? Não. Teve isso, é? Li hoje que tentaram o São Paulo e o São Paulo também disse não. Beleza. Acompanharemos as cenas do próximo capítulo. Bob, grande abraço para você e até a próxima.